Olá, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas. A gente vai pensar um pouquinho, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. E nesses momentos que estamos vivendo, não muito fáceis, como já temos falado por muito tempo, eu tenho observado alguns movimentos que têm acontecido no nosso meio, algumas atitudes nossas, inclusive de modo geral, enquanto Igreja de Cristo. E uma dessas atitudes que eu tenho percebido de forma até social é de que mesmo diante da pandemia, mesmo diante de uma dificuldade que temos vivido de caos social, nós precisamos continuar a nos desafiar a viver sobre a unidade do corpo de Cristo. Infelizmente, temos vivido dias de muita divisão, de muita polaridade em nossa sociedade, e tudo se é motivo de se posicionar, um se colocar contrário ao outro, tudo é motivo de se colocar em contrário ao pensamento do outro para que o meu pensamento ele seja melhor. Mas aí eu queria fazer um desafio para a gente, enquanto Igreja de Cristo, enquanto Igreja do Senhor aqui na Terra, que temos uma missão de ser reflexo daquilo que Deus é. E esse desafio é acerca de vivermos a unidade do corpo de Cristo. Eu queria convidar você a pensar junto comigo sobre esse desafio que todos os dias nós enfrentamos na nossa vida, de sermos um com o nosso irmão, de vivermos a unidade do corpo de Cristo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu queria convidar os amados a pensar junto comigo em alguns textos bíblicos, e o primeiro deles é lembrá-los de como estavam vivendo os discípulos depois da morte de Jesus. A gente percebe que a morte de Jesus não foi um tempo bom vivido pelos discípulos. E semelhantemente, nós não estamos vivendo tempos muito bons. Mas uma coisa que é peculiar à realidade dos discípulos é de que mesmo diante dessas dificuldades, os discípulos eles permaneciam juntos, mesmo diante da morte do seu Senhor de Jesus Cristo. Os discípulos passaram um bom tempo juntos em uma casa, esperando se cumprir a profecia em que o Messias iria ressuscitar. E aí eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 20. E o texto de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, vai exatamente nos narrar esse momento em que os discípulos estão reunidos e Jesus aparece para eles. E diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Irmãos, nesse texto a gente percebe um dos primeiros encontros que Jesus teve com os seus discípulos após ter sido ressurreto, após ter ressuscitado. Anteriormente a gente vai ver que ele se encontrou e apareceu para Maria Madalena, e aqui é o primeiro encontro que ele tem com os seus discípulos. E percebam, irmãos, como eu já falei, esse momento em que os discípulos estavam vivendo era um momento de tristeza, era um momento de desesperança, porque o seu mestre, o Messias, o Cristo, havia morrido. Aquele que havia caminhado com eles por um grande tempo de ensino, um tempo de discipulado, aquele que tinha trazido esperança ao coração dos discípulos, agora se encontrava morto. Havia sido entregue nas mãos dos governantes e havia sido condenado injustamente e estava morto. Imaginem, irmãos, o cenário de desesperança que estava sobre o coração daqueles discípulos naquele momento. Nós pensamos em algumas semanas atrás sobre o encontro de Jesus no caminho de Emaús, que é mais ou menos nesse momento também, o encontro que Jesus teve com os discípulos, e ali o cenário era basicamente o mesmo.
era um cenário de desesperança. E aí a gente percebe que uma das atitudes dos discípulos diante desse cenário de desesperança, diante dessa realidade de ter perdido o seu mestre, o Messias, o seu Salvador, eles se encontravam juntos. Eles permaneciam juntos em uma casa, aguardando o momento em que Jesus iria aparecer para eles, ou talvez até já com o coração desesperançoso, e achando que não iria acontecer a profecia acerca de Jesus. E às vezes, alguns textos bíblicos até nos mostram que eles haviam esquecido do que havia sido pregado acerca de Jesus, do que o próprio Jesus havia falado para eles. Mas é interessante a gente pensar, o que eu queria destacar nessa noite, nesse momento aqui com os irmãos, é que a gente pensasse sobre a ideia de que em momentos difíceis, o que mais importa é a gente manter a nossa unidade. É a gente manter a unidade do corpo de Cristo como devemos ser. Eu lembro aos irmãos que uma das definições de igreja, quando a gente pensa e estuda sobre igreja, é a definição da igreja do Senhor. Ou seja, aquela igreja que se mantém em unidade, não necessariamente por um espaço físico, não necessariamente por um encontro de ajuntamento, mas que é um em espírito, que é um na fé, que é um no amor. E esses são os desafios que nós temos que enfrentar e viver na nossa vida enquanto cristão. O momento que estamos vivendo, irmãos, não é um momento de a gente viver com momentos de divisões. O momento que estamos vivendo não é o momento de a gente viver com discordância um dos outros. O momento que temos que viver é o momento de unidade, é o momento de darmos as mãos e vivermos a unidade do pensamento na fé, na esperança e no amor. Na fé da gente compartilhar aquilo que sentimos e aquilo que experimentamos através da nossa relação com Deus. E lembrar aos nossos irmãos que estão um pouco tristes de que o Deus que nos amou, o Deus que nos salvou é o mesmo Deus que pode nos salvar, é o mesmo Deus que continua nos amando ainda hoje e pode nos livrar da situação que estamos vivendo. Sobre o amor, compartilhar o amor que nós temos no nosso coração com o nosso irmão. Quantos irmãos estão sofrendo por desamor nesse momento? Quantos irmãos estão sofrendo por não perceber nesses momentos difíceis que Deus ama? E aí é o desafio que nós temos, irmãos, lembrar do amor de Deus sobre as nossas vidas e compartilhar com aqueles que também não estão muito bem, que não lembram do amor de Deus sobre as suas vidas. E sobre esperança, compartilhar a esperança que já está acesa no nosso coração. O nosso desafio enquanto cristão é ser esperança, é levar essa palavra de esperança para outros, inclusive para os nossos irmãos. Por isso que o nosso desafio é viver como os discípulos estavam vivendo nesse momento difícil. Viver juntos, de estarem juntos, caminhando juntos, aguardando pela recuperação, pela restauração, juntos, de mãos dadas, tendo um só pensamento. A Igreja de Cristo não pode viver sobre o domínio do mundo. Não podemos andar como tem andado a sociedade, dividida. Não podemos andar com a nossa fé sendo vivida de forma em alas. Ala daqueles que acreditam que a pandemia é coisa de Deus, ala daqueles que acreditam que a pandemia é apenas algo de saúde. Chegou o momento da gente se desarmar, irmãos. Não podemos mais viver dessa forma. O Senhor quer que mais que nunca, que em todo tempo, a gente viva a unidade do corpo de Cristo. O nosso propósito de ser igreja é mostrar que somos um com os nossos irmãos, é mostrar que estamos dispostos a amar, a abençoar os nossos irmãos, independente de qualquer coisa. E aqui eu queria trazer aos irmãos o texto, eu queria lembrar de como vivia a igreja primitiva, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4. A gente vai perceber exatamente isso. Os cristãos primitivos dos primeiros dias compartilhavam tudo o que tinham, viviam de forma em comum, tinham tudo em comum, irmãos. E esse é o nosso desafio enquanto igreja. Nós somos a igreja primitiva há quase 2000 anos depois. Precisamos desafiar a viver como vivia aquela igreja. Viver em unidade de pensamento. Tinha uma só fé, tinha um só propósito. Viviam todos sob o temor do amor de Deus, dos ensinamentos de Deus. Viviam todos seguindo a doutrina dos apóstolos. E nós temos esse ensinamento nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada.
Se a gente olhar para a Bíblia, o nosso maior desafio que o próprio Jesus deixou para a gente é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então o nosso desafio, irmãos, é esse. O nosso desafio é a gente amar o nosso próximo, é a gente demonstrar sempre amor, é a gente agir com paciência diante das dificuldades que os nossos irmãos apresentam. E outro texto que eu queria lembrar para os irmãos é o texto que está lá na carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 22. O apóstolo Paulo diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, para com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, percebam as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que se faz de fraco para ganhar os fracos. Ele diz que se faz de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. E esse é o nosso desafio enquanto cristão. É a gente abrir mão do nosso próprio eu. É abrir mão das nossas próprias certezas. Em prol do outro. Em prol de conquistar o outro. Percebam que o apóstolo Paulo diz que ele não luta sem propósito. Que ele tem um propósito na sua caminhada, que é de cooperar com o evangelho do reino de Deus. E esse é também o nosso propósito enquanto cristão. A igreja do corpo de Cristo tem um propósito, a igreja do Senhor tem um propósito aqui na terra. E esse propósito é ser reflexo daquilo que Deus é. E não podemos ser reflexo se a nossa vida não viver em unidade. Não podemos demonstrar o amor de Deus se nós não formos um. Não conseguiremos salvar os nossos irmãos se o nosso pensamento não estiver em unidade. Não podemos salvar aqueles que são fracos se a gente não se fizer de fraco para com eles, irmãos. Precisamos nos colocar no lugar do outro mais que nunca. Precisamos lembrar qual é o nosso propósito enquanto cristão. E é este o propósito: abençoar vidas, irmãos. O nosso propósito é ser bênção para os nossos irmãos. Então, pelo amor de Deus, vamos deixar de lado aquilo que nos separa, porque aquilo que nos une é muito maior. Vamos deixar de lado o nosso próprio pensamento, as nossas próprias certezas, e lembrar de que existe um propósito maior na nossa vida, que é fazer a vontade de Deus se cumprir em nós. Eu queria desafiar você a, nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis de desesperança, que a gente seja uma palavra de esperança para os nossos irmãos, que a gente seja palavra de bênção para os nossos irmãos, que sejamos instrumentos do amor de Deus para aqueles que são fracos, para aqueles que estão temerosos, para aqueles que estão com ansiedade, que a gente se coloque no lugar do outro, e mesmo que a gente tenha fé, e que sejamos inabaláveis na nossa fé, mas que nos façamos de fracos para conquistar os fracos, que nos façamos de humildes para nos humilharmos diante daqueles que precisam de uma palavra de esperança. O nosso desafio enquanto cristão é ser exemplo de Cristo. E Jesus Cristo foi o maior exemplo disso. Ele se humilhou por amor a cada um de nós. E precisamos também nos humilhar em amor aos nossos irmãos. Isso é ser igreja. É perceber que o outro é também eu. É perceber que o outro é um comigo. E se ele não está bem, eu também não estarei. Então eu queria desafiar você, amado irmão, a estar nesse momento vivendo a unidade do corpo de Cristo. Deixe de lado o partidarismo, deixe de lado o pensamento social dividido. Deixe de lado, agora não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é cristão, se você é espírita. Precisamos viver a unidade da fé. Precisamos ajudar um ao outro.
Precisamos caminhar juntos de mãos dadas, porque existe algo muito maior que está em nós, que é o próprio Deus. Ele habita em nós, o seu Espírito está em nós, e isso deve guiar a nossa vida.